Aleluia. Oi, gente, boa noite. Boa noite. Tem alguém feliz aí? Então dá um glória a Deus aí. Tem alguém passando por muita luta? Então você veio no lugar certo. Porque a instrução que ela vai ser trago aqui nessa noite, ela pode te direcionar para ambientes extraordinários. Amém? E o nosso intuito aqui, irmãos, hoje é o lançamento do livro do pastor Jackson. Então esse é o nosso objetivo. Amém? Então, sem mais delongas, já pode vir, Jackson. Vamos receber o Jackson, glorificando a Deus pela vida dele. Você quer ficar sentado em qual? Nessa aí, nessa aqui, você escolhe. Essa tá rasgada, não é por isso, hein? Dê uma saudação para todo mundo aí, Jackson. Ó, que isso. Agradecer aos céus por tudo que Ele tem feito. E eu sou o resultado de uma semente. E quero externar a minha gratidão a Deus pela vida da mulher mais incrível, mais extraordinária que Deus colocou na minha vida, que é a minha mãe, está aqui hoje. Ai, meu Deus, ela pagou meu seminário. Eu só estou aqui hoje por causa dos joelhos dela. I love you, Cotinha. Obrigado por tudo, eu te amo. Por tudo que a senhora fez, por tudo que a senhora sofreu por mim. Quantas vigílias que eu chegava de madrugada em casa, ela estava orando. 5 da manhã, eu pregando, chegando de culto, ela orando. Só vou parar de orar depois de você chegar. Quantos livramentos que Deus me deu. Eu sei que ela estava orando. Esse avião que caiu agora em São Paulo, há 15 dias antes eu estava dentro daquela mesma aeronave. E o avião tem uma pane, ele parou em São Paulo e o piloto falou: vocês vão ter que sair, vamos fazer uma manutenção, 2 horas depois vocês retornam. Quando falou, a manutenção foi um sucesso, pode retornar. Metade do povo não quis entrar, e eu entrei. E falei para ela: Cotinha, estou indo viajar, ora por mim. Eu estarei orando, quando você chegar lá, avisa que eu vou estar na retaguarda. Então, acredito muito que a intercessão é um escudo e Deus me guardou através das orações dela. Te amo, Cotinha, I love you. Cadê minha esposa, meu Deus do céu? Keila. Tá aí, né? Ela não para. I love you. Thank you, my friend. God bless you. Obrigado, você vai para o céu direto me suportar, minha esposa. Eu te amo. Deus abençoe a todos vocês. Obrigado. Eu conheci o Jackson já tem um bom tempo. Só que assim, de ter relacionamento, nasceu do que? De uns 7 anos para cá. 7 anos para cá. E então eu vi e presenciei algumas coisas do Jackson lá atrás, por exemplo, rejeições no ministério. E o Jackson me chama muita atenção, porque não quero expor ninguém, mas você recebeu uma palavra que talvez você não daria em nada na vida, né? Até mesmo como pregador. Então eu queria já te fazer essa pergunta: como que você venceu isso? Porque você está num ambiente de baixo que as pessoas estão te rejeitando. E eu vejo que hoje muitos irmãos dentro da igreja falam assim: um homem parou meu ministério. Eu acredito assim, que se um homem parou o ministério de alguém, então esse ministério nunca foi de Deus. Então como que você venceu essa rejeição? Porque hoje, vendo o Jackson lançando um livro, nós vamos entrar aqui dentro também do livro, mas eu queria deixar essa pergunta, porque eu creio que muitas pessoas aqui, às vezes, vieram debaixo de muitas rejeições, e alguns desistiram. E o que você tem para nos ensinar? Então, todas as vezes que Deus estabelece um propósito na sua vida, o ataque começa cedo. Foi assim com Moisés, foi assim com Jesus. E quando você vê que Samuel foi ungir a Davi, Jessé chamou 7 filhos. Os 7 filhos estavam dentro de casa, mas o Davi estava do lado de fora. Sendo Jessé pai deles, por que Jessé não colocou Davi na lista? Então a gente entende que Davi foi do lado de fora, é o filho rejeitado. E é uma graça, porque a rejeição é o maior sinal que você foi escolhido. Porque a rejeição dos homens não anula a escolha de Deus.
Então o maior sinal que você foi escolhido por Deus não é quando as pessoas te elogiam, não é quando as pessoas te aplaudem, mas é exatamente quando você é rejeitado. Ninguém é aceito hoje sem ser rejeitado antes. Então a rejeição é uma sinalização de que você foi aprovado pelos céus. Quanto mais a terra te rejeita, mais o céu te acolhe. Você está aí? E aí foi um desafio, porque eu tinha que vencer não só essa questão de pregador, como tive que vencer a questão da minha cor, o meu jeito de pregar, o meu estilo de pregar. E aí eu entendia que tudo isso era combustível para mim. E eu recebi uma palavra uma vez que um pastor falou para mim assim: você é uma onda pororoca. Eu não sabia o que era isso, fui lá no irmão YouTube, pesquisei o que é pororoca. Que é as ondas lá do rio de Amazonas, significa ondas que não crescem. Então ele dizia que o meu ministério era como uma onda pororoca, não crescia. Só que depois eu percebi que esse mesmo rio deságua no mar, né? Então não tem como eu sentenciar quem o próprio Deus escolheu. Eu posso estar sendo rejeitado hoje, mas não significa que amanhã não possa ser aceito. Só que a rejeição faz parte da escola de Deus. A rejeição é só um processo. E Deus não te forma no propósito, Ele te forma no processo. O processo é uma matéria da escola do reino. Ninguém pode falar de propósito sem falar de processo. Então essa rejeição que Davi recebe, que os irmãos dele estão do lado de dentro, mas o Davi está do lado de fora. Só que enquanto Samuel está olhando para os que estão do lado de dentro, Deus está olhando para quem está do lado de fora. E detalhe, na lista de Samuel tinha 7 nomes, mas na lista de Deus só tinha um. Engraçado, o Davi foi o último, mas para Deus ele era o primeiro. Então a rejeição é a sinalização que você de fato foi escolhido por Deus. Quanto mais te rejeitar, mais Deus vai te escolher. Uou! Agora, Jacques, você vencer rejeição é extraordinário. Mas o que você sente pela pessoa que te rejeitou, que é o sucesso se você permanece. Porque tem pessoas que carregam mágoas e até mesmo entram naquele ambiente. Quem te viu na prova não te ajudou, entende? Como se fosse... mas é sério, porque eu vejo que o Estevão, ele perdoa quem estava atacando pedra. Quando ele perdoa, ele é promovido. Então eu só posso ser promovido quando eu perdoo aqueles que estão também me apedrejando. Você entende? E aqui no seu livro, porque o nosso foco é falar do seu livro, que é extraordinário. A pergunta aqui: por que o nível da dor que você suporta é o nível da cura que você precisa? De novo. Porque o nível da dor que você suporta é o nível da cura que você precisa. Uau! Então, você já percebeu que as áreas que você mais sofre, as áreas que Deus mais investe? Porque você não pode falar com propriedade aquilo que você nunca vivenciou com profundidade. Como é que eu posso falar de acolhimento se eu nunca fui rejeitado? Como é que eu posso falar de mesa sendo que eu nunca estive fora de uma? Então, para eu falar de paternidade, um dia eu tenho que entender o que é ser um órfão. Por quê? A dor é o maior sinal que você está vivo. O tamanho da dor que você sente é o tamanho do ministério que você vai ter. Não tem como ter um grande ministério com pequenas dores. A dor é o maior sinal que você está vivo. Quem morre não sente dor. Quanto mais você sente dor, porque a dor é o mistério da contração. Toda mulher, quando está gerando, a primeira coisa que ela vai sentir não é alívio, é a dor. Porque é sinal daquilo que você está gerando. Então a dor que você suporta é o nível da cura que você precisa. Deus só libera a cura depois que você aprende a suportar dores. Qual o problema? É que as pessoas estão mais apegadas à dor do que ao propósito. O fato de você sentir dor não significa que você tem que alimentar ela. Porque após a dor vem a cura. Durante muitos anos a gente pregou que Jesus era o remédio, quando na verdade ele nunca foi. Por quê? Porque quem toma remédio precisa da cura. Agora quem tem a cura não precisa mais de remédio. Tudo que você precisa entender é que a dor não é eterna. Repete aí. Coloca retorno aqui pra mim, ele dá moral. Pra mim também. Repetir o que mesmo? Ajuda aí, 2 TDAH junto não dá não. Esqueci. Sim. Jesus não é o remédio, Jesus é a cura. Quem toma remédio precisa da cura, né? E quem tem a cura não precisa mais de remédio.
Pastor, para o senhor ter uma ideia, Jesus nunca orou para curar ninguém. Ele nunca orou para curar ninguém. E não é errado orar, pelo amor de Deus. Só que como ele é a própria cura, ele não precisa orar. Ele só executa. Então o que Jesus fazia? Ele orava antes e manifestava depois. Orava antes e executava depois. Então a cura está em nós. Aí eu sempre digo que toda pessoa frustrada frustra uma outra pessoa. Toda pessoa decepcionada vai decepcionar outra pessoa. Toda pessoa frustrada vai frustrar uma outra pessoa. Mas toda pessoa sarada vai sarar outra pessoa. Então Deus é capaz de sarar você em áreas que você tinha um ferimento e levar você para ambientes onde as pessoas estavam feridas na mesma área que você foi ferido, só que agora você tem um antídoto, você já foi sarado. E ele falou sobre a questão de não guardar ressentimento para quem te machucou. E eu sempre digo isso: quem guarda ressentimento não está pronto para uma evolução. Quem guarda mágoa não cresce. Mágoa é só uma água má, né? Eu não posso alimentar disso. Quando você alimenta as frustrações das pessoas que te frustraram, você não está pronto para vislumbrar aquilo que Deus quer te revelar. E aí o Estevão tomou pedrada, mas não olhou para quem estava atacando pedra, só estava olhando para o céu. Por quê? Porque quem te defende é maior do que quem te ataca. Quem te ataca tem a arma, mas quem te defende tem um escudo, né? Então, todas as vezes que você está sendo atacado, pode ter certeza, uma nova unção vai ser liberada. Por que Estevão perdoou? Porque ele aprendeu com Jesus, que na cruz perdoou quem o matou. Hoje as pessoas não conseguem perdoar nem quem as feriu. E tem uma página aqui, e olha para você ver, acho sensacional. Você jamais chegará ao próximo degrau mantendo-se no anterior. Fala aí pra gente. É forte demais isso. Você não pode chegar no próximo degrau se mantendo no anterior. Eu gosto de brincar que Deus não é um videogame, mas Ele quer nos mudar de fase. A gente não é um fliperama, mas Ele quer mudar a gente de nível. Por quê, pastor? Quando você acostuma com o nível que você está, você se torna medíocre. A mediocridade é uma armadilha, porque ela te gera para um lugar de conforto. E a ideia de Deus é te esticar, né? Porque todo o potencial está dentro da gente. Quando você pega a semente, dentro da semente existe uma lei chamada produzir. Já percebeu que semente não é grande? Mas a lei que está dentro dela é. Então se você pegar uma semente e jogar ela na fossa, pegar uma semente e jogar ela no vaso sanitário, pegar uma semente e jogar ela no chão, cuspir na semente, não vai mudar a lei que está lá dentro. Depois você pega essa mesma semente que passou por tudo isso e colocar ela dentro de um solo, se jogar água ela vai germinar do mesmo jeito. Porque tudo isso que ela passou não vai mudar nada naquilo que existe dentro dela. Produzir. Então todo mundo que está sentado aqui passou por diversas coisas, por diversos processos, mas você está aí, porque existe uma lei dentro de você chamada produzir. Dá para ir mais fundo? Dá. José foi vendido pelos irmãos, foi traído pelos irmãos, foi jogado na cisterna, mas quando chegou na casa de Faraó, a Bíblia diz que os judeus eram com ele e tudo onde ele colocava a mão prosperava. Ou seja, os lugares quando ele passou não arrancou essa produção que estava dentro dele. Então eu não posso ir para o novo preso no velho, né? Deus é um Deus de novidades. Só que a gente está mais apegado no que a gente vivenciou do que aquilo que Deus quer nos revelar. Então eu não posso chegar no próximo nível preso no nível em que eu estou. Traduzindo em português, Deus tem mais. Agora vamos lá. Você está falando de processos. Alguns processos levam dias, outros semanas. Alguns podem durar meses, outros até anos. Mas nenhum processo é eterno. Uau. É isso aí. O processo não é a academia do corpo, o processo é a academia da mente. Vocês já perceberam que quando você está na sala de aula, que o professor vai ensinar, ele ensina, ele fala, ele verbaliza, ele explica. Mas já percebeu que no dia da prova, o professor não fala. Só que o fato de ele estar em silêncio não significa que ele saiu da sala. E detalhe, ele só dá a nota depois da prova. Porque a prova vem antes e a nota vem depois. Então, tem gente querendo que Deus fale e Deus está dizendo, você está na prova, como é que você quer que eu falo? Deixa a prova acabar que eu vou falar. Então, os hebreus, 40 anos no deserto, eles pensavam, nossa, essa prova não tem fim. Mas Elias caminhou 40 dias. Então, são níveis diferentes. Cada processo é uma estação. Deus usa o processo para te esmagar, para arrancar o seu real potencial.
Tudo que Deus precisa não está do lado de fora, está do lado de dentro. Então o processo é só um meio que Deus utiliza para te amadurecer. Deixa eu tentar melhorar isso. Sabe que hoje as pessoas estão envelhecendo, mas não estão amadurecendo? Tem muita gente ficando velho, mas não está maduro. E maturidade não tem a ver com a cabeça branca. Maturidade tem a ver com a mente plena. Porque maturidade não está aqui, está aqui, ó. E como é que eu provo que eu amadureci? É como você reage. Você está aí? A forma que você reage revela o seu nível de maturidade. Porque maturidade é você aprender a conviver com as diferenças. Maturidade tem a ver quando você recebe o não, como você reage. Maturidade é você estar em ambientes que as pessoas não te tolerem, mesmo assim você não perder o brilho. A maturidade é o nível máximo de você entender quem você é. Quando você recebe esse nível de maturidade, o que as pessoas falam não vai desmontar o que você construiu. Porque você sabe quem você é. Então eu entendo que o processo pode ter dias, pode ter meses, pode ter semanas, pode até ter anos, mas ele não é eterno. E talvez eu estou falando para alguém que está passando uma fase que já tem tempo. Eu acho que dá para falar uma coisa interessante aqui. É a mulher do fluxo. Talvez um dia aquela mulher pensou, acho que eu nunca mais vou sair desse lugar. 12 anos perdendo dinheiro, perdendo recursos, perdendo os amigos, perdendo dinheiro, perdendo saúde. Mas a Bíblia diz que quando Jesus curou ela, falou para ela assim, ó, vai, a tua fé. Ela perdeu tudo menos a fé. O processo durou 12 anos até ela encontrar com Jesus. E quem sabe não foi essa noite que ele marcou encontro com você. Porque eu não sei o tamanho do seu processo, mas eu sei o tamanho do seu Deus. Entenda que isso aí vai passar. E lá na frente você vai dar um sorriso e vai falar, valeu a pena eu ter passado por aquilo. Deus usou aquele processo para me levar para esse lugar. Deus usou aquele processo para me amadurecer. Deus usou aquele processo para me ensinar. Eu estava na sala de aula de Deus e não sabia. Valeu a pena. Diga para quem está do seu lado, valeu a pena. Fala para ele, valeu a pena. Meu Deus. Agora que faça dos gigantes o que aparecer em seu caminho uma oportunidade. Isso para mim é extraordinário. Na verdade eu pensei que eu nem ia falar sobre isso. Mas para mim uma das coisas mais ricas da Bíblia é essa questão do Davi. Primeiro, Davi é ungido rei, né? Ele é ungido rei no capítulo 16, mas a Bíblia diz que no capítulo 17 ele virou para Saul e falou assim, ó, teu servo. Óleo na cabeça, mas o coração é de servo. O que eu aprendo? É que ele é um rei, mas nunca deixou de ser servo. E hoje tem gente se deixando de ser servo para querer ser rei. Por quê? Ele recebeu a coroa, recebeu a unção de rei, mas não perdeu o coração de servo. E um grave problema em muitos lugares é que tem gente que aprendeu a servir o líder, mas não aprendeu a servir o corpo. E servir o corpo é servir o líder, e servir o líder é servir o corpo. Por quê? A bajulação, ela te deixa interesseiro, mas o serviço te deixa interessante. Entende? Por quê? Todo mundo enxergava Golias como gigante, mas o Davi enxergou Golias como uma oportunidade. Então talvez o maior gigante que esteja na sua frente nem seja um gigante, seja a sua maior. Está aqui essa noite é uma oportunidade, pastor. Falar para esse público é uma oportunidade. Ser um pregador é uma oportunidade. E ser um servo melhor ainda. Então talvez você está desempregado e está enxergando isso como desemprego. E Deus está dizendo, não, isso é só uma oportunidade para nós termos mais tempos a sós. Não, mas ela terminou comigo. E Deus dizendo, pois é, eu estou te dando mais uma oportunidade para você recomeçar. Pois é, me mandaram embora daquela empresa. E Deus está dizendo, eu estou te dando mais uma oportunidade, porque eu vou te alinhar a novas pessoas, a novos lugares, a novos acessos. Tudo que você está vivendo é uma oportunidade. Então aproveite. Uma oportunidade. E sobre gigantes, você escreveu aqui assim, não deixe que o medo roube a sua oportunidade. Uau. E a gente vai observando como que o medo, ele é sorrateiro. O medo, ele quer que você visite o seu passado, a sua infância, suas rejeições, para você não avançar. A Bíblia fala que os irmãos de Davi já tinham acostumado com a voz de Golias. Então já estava acostumado todos os dias. Significa o medo. Só que chega o Davi não com medo, mas com uma oportunidade. E o que fazer para a gente vencer esse medo, Jacques? Então,
O medo é a poluição da fé. O medo é a poluição da fé. Não tem como você ter medo e ter fé. Ou você tem o medo ou você tem fé. Ou você tem fé ou você tem medo. E qual a diferença dos dois? É que toda vez que você alimenta o medo, você esfria a fé. E toda vez que você alimenta a fé, os seus medos morrem. A palavra medo, de trás para frente, é dome. Ou você domina o medo, ou ele vai dominar você. Ou você governa o medo, ou ele te governará. E é engraçado que a Bíblia diz assim, ó, eu não vos dei o espírito de medo. O medo é um espírito, porque ele é uma prisão invisível. O medo é para trancafiar sua mente. Então, quando o exército de Saul ouvia a voz de Golias, eles não alimentavam a fé, alimentavam o medo. Mas quando Davi ouvia a voz de Golias, não alimentou o medo, alimentou a fé. Engraçado, o que um batalhão não resolveu em 40 dias, com espada, com flecha, com lança, o Davi resolveu em um dia com uma pedrada só. Porque tudo que você precisa é de uma oportunidade. Dá para ir mais fundo, dá para ir mais fundo. Mais vale uma funda na mão de Davi do que uma espada na mão de Golias. Deus está te dando uma oportunidade. Esse gigante aí é só para revelar o seu nível. Eu te falei isso essa semana. Já viu que quando Davi era menor, ele lutava contra o urso e leão? Aí quando ele crescer um pouco, ele vai enfrentar o gigante. Aí quando ele recebe a unção de rei, agora ele não luta mais contra o urso e leão. Ele está lutando agora contra um ex-rei. Quem persegue Davi agora não é os leões, não é os ursos, não é o gigante, é um outro rei. Porque agora ele mudou o nível. Você está aí? Quando ele era pequeno, urso e leão. Quando ele cresceu, gigante. Quando ele chegou no nível de rei, ele já não luta as lutas pequenas mais. Então eu acho que isso é interessante. A luta que você está enfrentando é só para revelar o nível que você está. A guerra que você está só revela o nível que você chegou. Porque o diabo não vai usar estratégias pequenas para derrubar você, porque ele sabe que você está no nível muito alto. Então a guerra que você está enfrentando é só para revelar que nível que você chegou. Por isso que quando Jesus começa o ministério, a primeira prova dele já é com o próprio Satanás. Revela o nível. Quem persegue Jesus não é os fariseus no começo do ministério, é o próprio Satanás. A primeira tentação de Jesus é com o próprio Satanás, ou seja, já revelando o nível que ele está. Porque quando você entende o nível que você está, você não perde mais tempo ou preocupação com as lutas pequenas que você já enfrentou. Você já percebeu que hoje você olha para as guerras e fala assim: rapaz, eu chorei por causa daquilo, porque você estava naquele nível. Aquele nível te fez chorar. Se pegar batalhas que você enfrentou 10 anos atrás, colocar na sua frente, você vai estar risada. Ah, sério? Eu não chorei por causa disso, sério? Porque você subiu o nível. Então, as guerras que você está enfrentando só revelam o nível que você está. Então não baixe a guarda, porque Deus tem mais para você. Aleluia. Não se pode avançar rumo ao futuro com a mente presa nas coisas do passado. Aqui nós temos um Davi que ele avançou, matou Golias, mas não ficou preso às suas rejeições. E é um perigo a gente querer acessar a próxima estação carregando na bagagem rejeições ainda que não fomos curados, né, Jacques? É você ir para o novo, mas não resolveu questões antigas. E um soldado ferido traz mais malefício do que um soldado morto, porque ele não é bem resolvido. Porque ele está no presente, mas vivendo. Lembra da mulher de Ló, que Deus falou assim, ó, sai da cidade e não olha para trás. Quem lembra? Quem lembra? A única regra que Deus deu foi não olhe para trás. Eu acho que essa é uma aplicação rica para essa noite. Acho que dava até para você me ajudar a falar para a pessoa que está ao seu lado assim, ó, não permita que o seu passado te paralise. Fala para alguém, fala para alguém. Não permita que o seu passado te paralise. Ela olhou para trás e nunca mais conseguiu olhar para frente. E nessa noite Deus está te dando a oportunidade para olhar para frente, para nunca mais querer olhar para trás. Você está aí? Você está aí? Irmão, o que Deus tem para você não é o que você vivenciou, mas é o que você ainda vai vivenciar. Porque promessa de Deus não está no passado, promessa de Deus está no futuro. Promessa de Deus não é o que você vivenciou, promessa de Deus é o que você vai vivenciar. Oh my God, Deus está dizendo para alguém nessa noite: não fique preso naquilo que você vivenciou, porque o que você ainda vai vivenciar é para curar você daquilo que você já viveu. Você recebe isso? Deus não te trouxe aqui para mudar o seu passado, mas te trouxe aqui para curar você dele. Só Deus pode curar você do seu passado, restaurar você no seu presente, para você reconstruir o seu futuro. Oh my God. Ela olhou para trás e o passado dela paralisou ela. Quantas pessoas que não executam por causa do passado?
não sorri por causa do passado, não vive bem no presente por causa do passado. O passado se tornou uma sombra na vida dela. Mas a Bíblia diz que aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. Deus está te restaurando hoje daquilo que você vivenciou. Oh, Ramá, era somarras. Não deixe que o seu passado fale mais forte do que a voz de Deus que está falando hoje no seu presente. A mulher saiu da cidade, mas a cidade não saiu dela. Como é que você vai desfrutar do novo preso no ontem? Tem pessoas que têm saudade dos lugares que vivenciou, saudade das antigas namoradas, saudade dos antigos lugares. E Deus dizendo para você: você não acha que se eu quisesse manter você lá, eu tinha dado um jeito? Todas as vezes que Ele te tira de um lugar, Ele já tem outro preparado para te colocar. É engraçado, eu gosto de falar dos hebreus saindo do Egito. Acho que vale um glória, hein? Para Deus tirar o povo do... My God! Para Deus tirar o povo do Egito, Ele usou as 10 pragas. Mas para arrancar o Egito do povo, Ele usou os 10 mandamentos. Então só os mandamentos podem arrancar o Egito que está dentro de nós. Mas sabe o que é o trágico? É que o maná perde o sabor quando a cultura egípcia ainda é saboreada na mente de quem esteve lá. Eu não posso estar comendo maná sentindo saudade do Egito. Se Deus quisesse me manter lá, Ele tinha me deixado lá. Se Ele te tirou de lá, é porque Canaã te espera. Se Ele te tirou de lá, é porque Canaã te espera. Se Ele te arrancou do Egito, o Egito não faz parte do seu presente. Deus está nesse lugar, irmão. Deus está nesse lugar. É o lançamento de um livro. Nós conversamos muito, né, Jacques? No escritório. Eu queria que você falasse para os irmãos por que esse título, Sementes. Uau. Existe uma diferença entre semear e enterrar. Geralmente a gente acha que toda semente é enterrada, né? Só que semente você não enterra, semente você planta. Por quê? Porque tudo que você enterra tem a ver com aquilo que você quer livrar. Por exemplo, se você tem um gato de estimação e ele morre, você não planta o gato, você enterra. Porque tudo que você está plantando, que você está enterrando, você não quer retorno. Mas a semente não. Tudo que você planta, porque você sabe que vai dar retorno. Então, você já percebeu que a maioria das sementes são pequenas? Mas são através de sementes pequenas que você tem acesso a grandes colheitas. Tem alguém ali? Por quê? Toda vez que você come uma semente, você deixa de ser um semeador e passa a ser um devorador. É por isso que Deus não coloca a semente no prato de ninguém, né? A gente estava ali agora, sentado ali, nós dois, e ele perguntou para mim assim, do nada, que é tudo aqui do nada. Ele virou e falou assim: qual a diferença do pão para a semente? Não foi? Que o pão é o resultado e a semente é a execução. Ninguém começa com o pão, começa com a semente. É por isso que Paulo falou que Deus dá semente ao que semeia e pão para quem tem fome. Por que Deus não dá semente para quem tem fome? Porque se Ele dá semente para o faminto, Ele vai confundir semente com alimento. E semente você não come, semente você planta. O pão você não planta. E aí, encerrando aqui, a semente ela é pequena, mas dentro dela tem uma árvore. Eu estava agora, há poucos dias, Deus me deu uma oportunidade de gravar um podcast com o Thiago Nigro. E aí, eu cheguei lá nervoso, né? Tá filmando. Eu cheguei lá nervoso e tal, e Alphaville e tal. E aí, aquele monte de gente, produção assim, eu tenso, nervoso e tal. E aí um amigo lá de Londres me ligou e falou assim: você tá onde? Eu falei: vou gravar um podcast agora e tal. Aí ele virou para mim e falou assim: não, você não vai gravar um podcast, você vai liberar sementes. Aquilo me destravou. Eu falei: rapaz, é mesmo, você é um semeador, você está tenso porque só libere as sementes. E aí quando eu sentei, que eu comecei a falar, eu percebi que foram sementes que foram sendo liberadas. E eu tenho uma palavra para a sua vida hoje. Tudo que está sendo liberado aqui é para produzir na sua vida amanhã. Olha, vai ter coisa que você vai colher amanhã que você nem sabe onde foi plantado, mas é a noite de hoje, tem a ver com as sementes que Deus está liberando. Entenda uma coisa: tudo que você precisa não é carregar uma árvore, é carregar uma semente.
Porque para as transições ninguém leva árvore, mas semente sim. É por isso que você não tem que amar árvore, você não tem que amar fruto, você só tem que amar semente. Porque quem ama a árvore e despreza a semente ignora o futuro. Porque toda grande árvore um dia foi uma pequena semente. Aí ele perguntou: por que você colocou o nome sementes para a vida? Porque semente é a vida. Semente não é para gerar morte, semente... Deixa eu tentar melhorar. Pegaram uma mulher no ato de adultério e trouxeram para Jesus, lembram? E falou para Jesus assim, ó, ela foi pega no ato de adultério, e pela lei ela tem que ser apedrejada. Jesus levantou e falou assim, ó, quem de vocês aí não tem pecado? Atira a primeira pedra. Mas peraí, a lei foi escrita onde? Na pedra. O que Jesus estava dizendo? Se você está na lei, então taca a lei. Mas eu não estou na lei, eu estou na graça. Então a lei te ensina a tacar a pedra, mas a graça, ela vai te ensinar a perdoar. Ou seja, pela lei ela chegou viva para sair morta, mas pela graça ela chegou morta para sair. Vocês estão aí, gente? Oh my God! E um detalhe maior, a única pessoa ali que tinha direito de... Quem não tem pecado, atira a primeira. A única pessoa ali que tinha direito de tacar pedra nela era Jesus. E ele não tacou. Por quê? Ele não está na lei. Ele cumpriu a lei, mas ele é a própria graça. Por que ele perdoou ela? Porque aonde abundou o pecado, superabundou a graça. Eu não sei aonde você pecou, mas a graça está dizendo, eu te libero hoje, eu te libero hoje, eu te libero hoje. Porque só a graça pode perdoar você de todos os seus. Você está perdoado. Eu estou perdoado. Jesus nos perdoou. Vale glória, gente. Estamos perdoados. E é engraçado que toda vez que o diabo quer te acusar, ele não fala do seu futuro. Você está aí? A maior arma do diabo contra nós é sempre usando. Só que também no passado tem um detalhe que ele não sabe. Foi no passado que nós já fomos perdoados. Porque foi através do sangue, do sangue, do sangue, do sangue, do sangue. Meu Deus! Se ele falar para você que o seu passado te condena, fala para ele que o futuro dele também o condena. O nosso passado já está resolvido. Quem foi perdoado? Quem foi perdoado? Quem foi perdoado? Saia daqui livre hoje. Jesus não te achou livre para te fazer preso, mas Ele te encontrou preso para te fazer livre. Nenhuma acusação há, nenhuma condenação há para os que estão. Você está em Cristo, você está perdoado, você está livre. E aí, encerra aqui, Jesus vira e fala assim, a Bíblia diz que Jesus se levantou. Eu acho isso muito profundo. Posso falar, gente? Posso falar, gente? A Bíblia diz que Jesus se levantou. Ele estava escrevendo no chão, gente. Vocês não estão prontos para ouvir isso. Ele escreveu no chão. Foi ou não foi? Está no texto que ele escreveu no chão. Mas espera aí. Quando Deus escreveu para Moisés, escreveu na pedra. Mas quando Jesus escreve para a mulher, escreve na areia. Qual a diferença de escrever na pedra para escrever na areia? É que tudo que se escreve na pedra não tem como apagar. Mas tudo que se escreve na areia dá para apagar e escrever de novo. Dá para apagar e escrever de novo. Ou seja, não tem como apagar a lei, mas tem como a graça apagar o que você fez para escrever o que ela quer fazer. Vou falar alguma coisa por causa desse glória a Deus aqui. Quando Jesus se levantou por causa daquela mulher, é um tribunal. A mulher estava sendo condenada. E num julgamento, em uma sala de audição, todo advogado de defesa tem o direito de fala. Vou repetir, todo advogado de defesa tem o direito de fala. Então os acusadores falaram primeiro, mas quando Jesus se levantou, ele estava dizendo, eu sou seu advogado. Agora quem vai falar, quem está te defendendo. Nenhuma condenação a quem está em Cristo Jesus.
eu creio assim que, sendo pastor de uma igreja, eu converso com muitas pessoas e existe um desconforto quando o assunto é crescimento. E aqui está escrito assim: todo crescimento gera um desconforto. Toda mudança de estação, seja para você, para mim, para qualquer um, eu já me senti assim, cara, e parece que eu não consigo passar daqui. Parece que o céu está de bronze. Mas às vezes é uma ansiedade para a próxima estação, não chegou o tempo. E a igreja vive isso. Eu vejo pessoas querendo viver debaixo de uma ansiedade. Não é que Deus não prometeu. Deus chamou elas para esse crescimento. E qual que seria assim a palavra que você dá para cada pessoa, seja para a minha vida, sobre essa mudança de estação? Começar por onde? Eu cheguei de viagem há pouco tempo e o Joseph estava chorando muito assim, ele estava muito inquieto. E aí colocava no colo, ele chorava, colocava no sofá, ele chorava. E eu falei para aquele: você acha que a gente leva ele para o hospital? Ela: não. Ela virou e falou assim: ele está crescendo. Aí eu já coloquei a mão no bolso, aí ela: o que foi? Eu preciso de uma caneta. Aí eu: continua, let's go, my baby. E ali naquele dia Deus me deu uma palavra que não existe crescimento sem dor. Então se está doendo, porque você está crescendo. Gente, hoje as pessoas, eu encontrei com um rapaz no supermercado, ele falou comigo assim: ó, os seus vídeos tá bombando lá no Ceasa. Tem um cara lá que virou e falou assim: ó, quando você abre o Instagram aparece 3 coisas: Pablo Marçal, Joguinho do Tigrinho e Jackson Marques. E aí eu falei assim: sério, mano? Ele: é, rapaz, os caras do Ceasa passando vídeo pra todo lado. Você conhece esse cara? Eu falei: mora no meu bairro. Mentira, esse cara é de São Paulo. Eu sou daqui de Contagem. Mas há 10 anos atrás eu estava num lugar que eu não podia pregar, gente. Gente, eu fiquei proibido de pregar por quase 10 anos. O pastor não deixava eu pregar de jeito nenhum. E eu me emociono, porque eu tentei desistir demais. E eu falava: Deus, isso não é para mim. Vou jogar bola como sempre joguei bola. Eu quero ser profissional. Não quero esse negócio de ministério. Eu não estou aprontando, só quero pregar. Mas ele não quer que eu pregue. E todo dia era um problema. Eu não podia sair. Eu saía escondido, gente. Eu botava uma bermuda, botava um boné, botava uma camisa, botava a roupa dentro da mochila e ia pregar escondido. E o pastor Cristiano está aí, contemplou isso. E quando chegava no outro dia, o pastor usava o microfone e me arrebentava: você não pode pregar, você não foi chamado para isso e tal. E por muitas vezes eu tentei parar. E toda vez que eu falava: agora chegou, é o limite, Deus usava alguém e falava assim: você ainda nem começou. E entre eu e Deus, nós nunca acertamos sobre esse negócio de continuar e parar. Porque toda vez que eu quis parar, era a hora que ele queria. Eu falava: Deus, agora a gente encerra. E detalhe, um dia Deus me falou no monte: eu nunca te chamei para aposentadoria, porque eu nunca aposentei ninguém. Na Bíblia não tem aposentadoria, não tem uma pessoa que Deus aposentou. Até o velho Abraão teve promessa com 100 anos. Você está querendo parar por quê? É melhor você sofrer hoje por não ter conseguido do que se frustrar por nunca ter tentado. Se a porta fechou, tenta de novo. Eu sou o resultado da persistência. Continuei batalhando. E um dia Deus falou: eu vou te fazer crescer. E eu cresci. E eu gosto de falar isso, e acho que isso é uma palavra profética para alguém. Quando Jesus nasceu, foi colocado na manjedoura. Foi ou não foi? Foi ou não foi? Ele foi colocado na manjedoura, mas ele não cresceu na manjedoura. Porque você não pode limitar os lugares geográficos que você habita pelo tamanho da promessa que Deus te deu. Porque a manjedoura serviu para ele nascer, mas não serviu para ele crescer. Todo crescimento vai fazer você mudar de lugares. Todo crescimento vai te tirar de certos ambientes, de certas companhias. Todo crescimento vai te esticar, vai fazer você sair de lugares que você não queria, vai fazer você se afastar de gente que você nem queria. Porque crescimento é para te levar para o além. Não tem como crescer parado, e não tem como crescer sem perseguição, tá? Sem perseguição. E sabe qual é a maior bênção da perseguição? Que o perseguidor nunca está na frente.
perseguidor está atrás. Você está aí, menina? E Deus usa o perseguidor atrás para te empurrar. Quanto mais você é perseguido, mais você ora. Quanto mais você é perseguido, mais perto de Deus você chega. Porque só Deus pode te livrar do perseguidor. Vamos mais fundo? A águia não tem inimigo. Ela não tem adversário. A única ave que pode atrapalhar a águia em alguma coisa é o corvo. Só que ele não encara a águia de frente. O que o corvo descobriu? Ele descobriu a estratégia. Quando a águia está voando, pode ver isso no irmão YouTube, ele fala: a águia voa na divisa, o corvo voa na divisa das asas dela. Então ela não consegue bicar ele, então ele começa a bicar a cabeça dela. É o único jeito dele atacar a águia é bicando a cabeça dela e voando na divisa das asas. Sabe o que a águia faz? Ela não devolve, ela não briga, ela não fica dando tapa asada, não. Ela vai sobe um nível. Ela vai voando para cima das nuvens. E aí chega uma hora que o corvo não consegue, porque ele perde o oxigênio e ele desmaia. Então toda vez que alguém estiver te perseguindo, sobe o nível. Toda vez que estiver falando mal de você, não discute não, só sobe o nível. Porque discussão é uma distração para te destruir. Deus não te chamou para te discutir, Deus te chamou para você viver o seu propósito. Fala para alguém aí, sobe o nível. Para de devolver na internet, para de bater boca, somente sobe o nível. Sobe o nível. Sobe o nível. Sobe o nível. Vão continuar falando, sobe o nível. Vão continuar batendo, sobe o nível. Vão continuar questionando, sobe o nível. Thank you, my friend. Vão continuar falando mal, sobe o nível. Vão continuar questionando. Você não tem aqui para devolver. Você já imaginou se o Neymar devolvesse essas críticas? Ele não ia jogar bola, uai. Ia ficar a vida inteira discutindo. Ele só sobe o nível. O Messi só sobe o nível. Sobe o nível. Os fariseus chegam uma hora que não tinha mais como perseguir Jesus. Que o nível de Jesus subiu da totalidade. Não foi quando ele nasceu, foi quando ele ressuscitou. Por quê? Porque enquanto Jesus nasceu, ele foi ameaçado de morte. Quando ele cresceu, foi ameaçado de morte. Quando ele fazia os milagres, foi ameaçado de morte. Quando ele curava, foi ameaçado de morte. Mas quando ele morreu e ressuscitou, ninguém mais falou em matá-lo. Porque não tem como matar quem já morreu. Não tem como matar quem já está morto. Então quando você subir o nível, não tem como mais alguém te matar. Você já morreu mesmo? Já morri para o mundo, agora eu vivo para Deus. Sobe o nível. Meu Deus, sobe o nível. José do Egito, uma semente. Sim. Essa para mim essa é a do talento, para mim é a cereja assim. José foi vendido. Que é melhor ser vendido do que ser dado de graça. Toda vez que alguém te vende, só revela o valor que você tem. E aí, se você pegar uma semente, colocar ela num cofre, deixar lá 3 anos, quando você abrir o cofre, a semente vai estar do mesmo jeito. 3 anos, no cofre, lugar de guardar tesouros, a semente não muda. Mas se você pegar essa mesma semente, tirar ela do cofre e colocar no solo, quando passar 3 dias, ela começa a germinar. Por quê? Existe coisa na sua vida que só vai mudar quando houver uma transição. Quando houver uma mudança de mente e de lugares. Vamos mais fundo? Vamos mais fundo? A Bíblia diz que Ana trazia uma túnica nova para Samuel, todo ano. Mas peraí, uma túnica, só veste a túnica quem é sacerdote. O sacerdócio, o ministério começa com 30. Jesus começa o ministério com 30. O Samuel ainda não é um sacerdote, mas já está se vestindo como se fosse. O problema é que você está esperando ser para se comportar como se já fosse. E Deus está dizendo, já vai se comportando mesmo você não sendo. E sabe o que é o mais rico? É que se a Ana trazia uma túnica nova para Samuel, então significa que as roupas do ano passado. As mulheres, eu não sei aqui em Contagem, mas antigamente fazia, né? Minha mãe está aqui, fazia. Quantas mulheres iam para a costureira fazer uma roupa?
Primeira coisa que a costureira pede não é o tecido. Por que as medidas? Porque as medidas antigas não cabem no seu presente. Você não pode mais entrar nesse lugar que ele não cabe mais. Deus já mudou a sua medida. Roupas antigas não cabem no seu presente. Vai ter certas amizades que serviu para um certo tempo, mas não vai servir mais. E está tudo bem, irmão, porque Deus traz pessoas e Ele tira pessoas. Tudo vem e tudo vai. A única pessoa que não pode sair da sua vida é Ele. E Deus está dizendo para alguém nessa noite: eu estou mudando as suas medidas hoje, porque eu quero levar a recomeçar para uma outra estação, para uma outra dimensão. Para de querer ficar preso em medidas antigas. Medidas antigas vai te prender. Medidas atuais vai te fazer avançar. Quando você planta uma semente, o que você faz? Faz um buraco e joga a semente lá dentro, é ou não é? Porque a semente começa a germinar nos lugares escuros. Então, quando os irmãos de José arrumaram uma cisterna e colocaram José lá dentro, eles não estavam matando José. Ajuda aí, menina. Eles não estavam encerrando o ministério de José. Eles, sem saber, estava plantando. Então todas as vezes que alguém armar alguma cova para você, fala para ele: me joga hoje. Porque o que para eles é o seu velório, para Deus é a sua semeadura. Eles estão te plantando sem saber. E vamos dar um glória melhor, que a cisterna só tinha uma entrada. E se ela só tem uma entrada, então ela também só tem uma saída. Só que a saída não é para baixo, a saída não é para frente, a saída não é para os lados. Todas as vezes que você estiver sem saída, não olhe para baixo, eleva os olhos para os montes. Quando Daniel estava na cova, a saída dele foi para cima. Quando o jovem estava na fornalha, a saída foi para cima. Quando Ezequiel estava no vale, a saída foi para cima. Quando Jeremias estava no calabouço, a saída foi para cima. Quando Jonas estava no peixe, a saída foi para cima. Quando Lázaro estava na sepultura, a saída foi para cima. E quando a última trombeta soar, a saída da igreja não será para baixo. A saída da igreja será... Meu Deus. E meu estoque está acabando. Tá nada que eu estou indo aqui pelo livro, mas é interessante, sabe o que é, Jackson? O desfecho da história, a semente chamada José, é debaixo de tanto sucesso a vida de José. Ele vai pedir uma ajuda para o copeiro esquece dele, porque abriu uma vaga para padeiro. Então, se o copeiro lembra dele, ele seria só um padeiro, não um governador. Porque tem hora que a gente pede ajuda a algumas pessoas e a gente acha que elas esqueceram da gente. Então, todo menino mimado, ele não compreende o propósito de Deus. Por isso que o texto aqui eu acho espetacular, é essa palavra de um cara curado. Porque homens que não se ofendem vai ser a maior ferramenta para o mundo. Ele diz assim: José, porém, lhes disse: não tenha medo, estaria eu no lugar de Deus? Vocês planejaram mal contra mim, mas Deus planejou para o bem, para que a vida de um numeroso povo fosse salva hoje. Já fazia parte do propósito de Deus. Mas o que me chama a atenção são homens que não se ofendem, que não vão guardar mágoas. Ele foi vendido pelos irmãos. Os irmãos vão te vender. Mas os lugares que Deus está te levando, irmão, não vai treinar o outro, vai treinar você. Porque o propósito é na sua vida. Então, se ele detectar, você sabe aquele negócio, tem pessoas, não quero andar mais com fulano que a estação mudou. Mas ela mudou é porque você não gosta mais daquela pessoa. Então eu estou vendo alguns coaches ensinando isso. Existe um tempo de validade, sim, mas não quer dizer que você precisa de deixar amar as pessoas.
A Bíblia fala que Jesus, enquanto Judas foi para o lugar da traição, Jesus deixou 8 sentados e só levou 3, Pedro, Tiago e João. Não quer dizer que ele não amava os outros, mas para o propósito, você tem que levar as pessoas corretas. É o que eu tento falar direto para o Jackson. Deus tem levantado a vida do Jackson. Tudo está sendo falado aqui, não está fugindo. Tudo isso aqui que ele está falando, está aqui dentro. Só que qual que é o problema da igreja hoje? Ela ainda não entendeu o que é semente. Se a igreja compreender o poder da semente, nós vamos sair de uma vida de escassez. A Bíblia fala que somente José do Egito tinha comida. E quando vieram buscar comida com José, eles queriam pão. Eles chegaram, Jacques, e pediram: olha, nós te damos o gado. Em troco de quê? De pão. Aí eles foram comer pão. Acabou o pão. A fome bateu de novo. Voltaram depois. Nos dê pão. Então tá, agora eu quero a vida de vocês. Eu quero o campo de vocês. Então eles foram entregando tudo. A troco de quê? De pão. Só que por último, quando eles iriam perder tudo, o que eles pediram agora? José, nos dê semente, depois que perderam tudo. Porque o sucesso não está no pão, está na semente. E o que acontece? Nós não entendemos, tem hora, o poder da semente. Por isso, irmão, que eu tenho certeza que esse livro, ele vai agregar e ajudar muitos irmãos. Se você entender o poder da semente, aqui o Jackson, meu irmão, esmiuçou, é algo extraordinário. Vai te ajudar em todas as áreas da sua vida. Certa feita, um pastor amigo meu, ele chamou assim 3 pessoas no púlpito, entregou 3 uvas com semente. Aí ele virou e falou assim: aquele que engolir primeiro eu vou dar um prêmio. Rapidinho os caras engoliram. Ele falou assim: agora eu vou dar R$1.000 de oferta para aquele que me entregar sementes. O que eles fizeram? Engoliram. Esse é o nosso problema, a gente está engolindo a cada semente. Por isso que a gente não produz nada. Então, meu irmão, deixa eu te dar um conselho. Nós vamos continuar aqui falando, que ainda dá tempo. No final, o Jackson vai estar aqui com a equipe vendendo o livro. Tira uma foto. Ele vai estar autografando um sim. Isso significa um carinho. Mas um livro, o brasileiro não gosta de ler. Nós temos que trazer essa cultura. Irmão, aqui tem palavras, e é tudo bíblico, que pode te ajudar. Eu tenho passado alguns dias na minha vida que parece que eu cheguei até aqui, Jackson, mas parece que não consigo romper. Então não tem nada a ver com pessoas, tem a ver com aquilo que o Ronaldo tem que entender. Já passei na minha cabeça, cara, eu acho que eu preciso de alugar um lugar maior, construir mais, subir mais estacionamento e tal. Bom, já passou 1000 coisas. Mas o quão importante é de fazer a coisa certa. E como que você vai fazer a coisa certa? Ouvindo, lendo. E se eu posso te dar um conselho hoje, é levar esse livro. É o poder da semente sobre a sua vida. Tem irmãos que hoje eles não prosperam. Sabe por que é? Porque não tem princípios. Eles negociaram, entraram num lugar que eles chegaram como Saul. Eles estão entrando para o ambiente e dominando a própria oferta. Por isso que não flui nada na sua vida. Porque não existe princípios. E aqui vai te ensinar. Para a gente estar fazendo isso aqui, meu irmão, eu acredito naquilo que o Jackson carrega. Irmãos, é triste o que eu vou falar. É um dado que foi colocado no Brasil, que somente 26% da igreja brasileira que são dizimista e ofertante. Aí você vai entendendo por que tem muito camarada, seja coach, tem uns caras que está prosperando. Os caras estão fazendo isso de errado. Não é errado.
porque eu nunca vi uma galera para ter mais princípio do que esses. Eles levam a sério. Você sabe disso. Muito a sério. Só que aí chega dentro da igreja, sabe como é que funciona? Quanto que custa esse livro? Aqui, R$50? Aí o cara pega um livro desse aqui, que é uma semente, que é R$50. Nossa, que livro caro. Tá, para quem não quer aprender nada, ele pode ser muito caro mesmo. Mas talvez para quem quer ser desbloqueado nessa área, é uma semente que você vai estar lançando. E eu quero, irmão, te orientar aqui hoje. Você não vai comprar o livro. Você vai trazer uma semente, que é de R$50, e comprar esse livro. E leia esse livro. Tudo que o Jackson está falando aqui em cima, irmão, pode dar um norte para a sua vida. Quantas vezes que eu fui para ir afora aí, ó, em ministérios, e quando eu voltei, comprei um livro. Ontem mesmo eu estava lá no Jorge Linhares, eu peguei um livro lá com ele, comprei um livro lá, que é sobre lavar as redes para a próxima pesca. Então eu vim com esse livro, é o livro que eu vou ler, começo a ler amanhã também. Então assim, pensa um pouquinho, porque a igreja está andando num ambiente muito perigoso. E qual ambiente que é? Mesquinho. É triste o que eu vou falar, irmãos. Não está faltando nada aqui, irmãos. Deus está cumprindo, Deus está prosperando essa casa. Mas o que me preocupa? É ver alguns irmãos com uma mente totalmente desbloqueada. E outros irmãos vivendo debaixo de uma escassez que é triste. Aí você fala assim, não, mas é porque ele quer viver desse jeito. Tem aqui no livro você falando das 3 sementes, não tem? Fala aí pra gente. Meu Deus, isso aí é extraordinário. Existem 3 níveis da semeadura. Quando você coloca uma pessoa num departamento, qual é a primeira palavra que você libera para a pessoa? Estou te colocando aqui para você dar frutos. Você está aqui para produzir frutos. Só que quando nós ficamos somente na esfera de dar frutos, aquilo nos prende. E no capítulo 15 do Evangelho de João, existe 3 medidas sobre a semente. João disse assim, o meu pai é um agricultor, e toda vara em mim que dá fruto, ele já falou que ela dá fruto. Ele vira e fala assim, limpa, em outra tradução diz, poda, para que dê mais frutos. Então a primeira medida é dar fruto. Todo mundo aqui foi chamado para dar frutos. Só que você não pode parar só em dar frutos, porque quando você para só em dar fruto, você se torna medíocre. Existe uma medida acima de dar frutos. Toda vara em mim que o Pai limpa, dá mais frutos. Aí lá em João capítulo 15, versículo 5 diz, se vós estiver em mim, ou melhor, se eu estiver em vocês e você estiver em mim, esse dá muitos frutos. Então são 3 medidas: dá frutos, mais frutos, muitos frutos. Dá frutos é o átrio, mais frutos o santo lugar, e muitos frutos o santíssimo. As pessoas acham que Deus nos chamou para ser famosos. Não. Ele não te chamou para ser famoso, Ele te chamou para ser frutífero. Por quê? Porque nem todo famoso é frutífero, e nem todo frutífero é famoso. Porque fama passa, mas os frutos permanecem. Então quando você entende que Deus te chamou para ir para um nível de dar mais frutos, você não vai se contentar em apenas dar frutos. Ele falou aqui sobre a questão do dízimo, a 10ª parte. Geralmente a gente fala que o dízimo é a 10ª parte que a gente tira para Deus. Ok, é aceitável. Mas também dízimo tem a ver com os 90% que Deus deixa você administrar. E sabe o que é o chocante? Que as pessoas falam, eu não dou o dízimo. Mas quando a gente chega no restaurante top, que termina o jantar, a primeira coisa que o garçom pede. O que me choca é, por que os caras, os miseráveis, não pedem 12%, gente? Por que não pede 15%, logo 30%? Mas não, é 10%. Parece que é até o diabo falando, você não deu lá na igreja, agora vai ter que dar aqui. Vai ter que entregar. E aí ele falou sobre a questão de princípio, e Provérbios arrebenta, porque Salomão, um dos homens mais ricos da terra, e ele vira e fala que a alma generosa
prosperará. Não existe prosperidade aonde não há generosidade. Aonde as pessoas acham que prosperidade é ter um pix gordo. Irmão, nesses últimos dias, pastor Ronaldo, eu tenho acessado alguns lugares e eu descobri que o que eu mais vejo hoje é gente pobre com dinheiro no bolso. Tá assim, ó, de pobre, com grana no bolso. Porque prosperidade não tem a ver com dinheiro no bolso. Prosperidade não tem a ver com a sua conta gorda no Pix. Prosperidade tem a ver pelo quanto você consegue derramar na vida de alguém. Porque quando você derrama na vida de alguém, Deus levanta alguém para derramar na sua vida. Na pandemia, como eu sou pregador, isso é fantástico falar. Eu conheço tantos pastores, mas tantos, vocês não têm noção. E esse cara foi um dos primeiros a me ligar e perguntava: você está precisando de alguma coisa? Me mande seu Pix aí. E aí a questão é, eu nunca recebi, mas só a preocupação dele já acalmou meu coração. E já entendi, eu tenho uma aliança com esse homem. Por quê? É na cruz que você vai revelar os seus verdadeiros amigos. O Judas estava perto de Jesus, mas nunca esteve com ele. Porque nem todo mundo que está perto está dentro. Você tem que entender que se no ministério de Jesus tinha um Judas, fica tranquilo que no seu também vai ter. E talvez o Judas que você procura nos outros e não encontra, talvez ele seja você mesmo. Só que a graça do Judas é que Jesus virou para Judas e chamou ele de amigo, não foi? Quando foi? Mas virou para Pedro e chamou ele de Satanás. Me explica isso. O amigo Jesus vira e fala: é o Satanás você. E o inimigo Jesus: não, esse aqui é meu amigo. Por que um que era amigo vira inimigo e o que era inimigo se torna amigo? É muito simples. Porque todas as vezes você pode ser amigo, mas se você sai do propósito, você se torna inimigo. Pedro virou e falou: eu vou morrer no seu lugar. Sai para lá, Satanás, você virou inimigo. Mas Jesus sabia que tinha que morrer. Você pode ser inimigo, mas se você está dentro de um propósito, você passa a ser amigo. O Judas, que era inimigo, por causa do propósito de Jesus, se tornou amigo. E o Pedro, que era amigo, saindo do propósito, acabou se tornando inimigo. Então entenda, nem todo mundo que te beija te ama. Judas beijou Jesus, mas nunca amou ele. Porque amor não está relacionado a beijo. Amor está relacionado à entrega. Tem um versículo lá em Cantares, encerra aqui, que a Bíblia diz assim, ó, que o amor é mais forte do que a morte. Aí quando a gente chega no velório, a gente olha e fala assim: a morte venceu. Porque a gente acha que ali é o fim. Aí a morte venceu, olha lá, venceu mais um, venceu mais um, venceu mais um, venceu mais um. Mas espera aí, o amor é mais forte que a morte? Então espera aí, então quer dizer que a morte não venceu. Porque lá no Gólgota, quando ela sangrou ela pensou: tá no papo esse aí. Já matei Eliseu, já matei Moisés, já matei Josué, esse aí tá no papo. Só que no domingo de manhã, o amor ressuscitou. Quando o amor saiu da sepultura, a morte, geralmente eu vencia, mas agora eu estou vendo que eu perdi, porque o amor é mais forte do que a morte. Quando Jesus ressuscitou, gente, eu não ia falar isso, mas aqui, desceu aqui agora. Quando Jesus ressuscitou, eu acho que isso vale para a vida. Lembra que eles colocaram uma pedra no sepulcro e colocaram os guardas na entrada, lembra? Os guardas estavam ali para vigiar a entrada, minha amiga Jaque. Ou seja, os guardas estavam ali, pastor Ronaldo, dizendo assim, ó, ninguém entra. Porque qual era a preocupação deles? Os discípulos vão entrar? Pastor Ali, vai roubar o corpo dele e depois vai sair falando que ele ressuscitou. Então coloca os guardas na entrada do sepulcro para ninguém entrar. Mas peraí, os guardas estão vigiando o lado errado. Porque a preocupação dos guardas era quem ia entrar. Só que o problema ali não era quem ia entrar. Olha os guardas, ninguém entra. Só que ali não era quem ia entrar. Os guardas impediram os discípulos de entrarem, mas não puderam impedir Jesus de sair. E vigiou a entrada, mas vigiou o lado errado. E sabe que é o mais chocante da ressurreição para agora? É que quando Jesus entrou no sepulcro, entrou com as feridas abertas. Mas quando saiu com as feridas. Deixa eu tentar melhorar. Gente, uma ferida não se cicatriza no fim de semana. Não vem com essa não.
maior ou quanto mais profundo é o ferimento, é necessário semanas, é necessário meses para cicatrizar. E Deus está dizendo: o que ia demorar semanas para cicatrizar, eu só precisava dessa noite para cicatrizar essas feridas e fazer com que você saia daqui com a cicatriz. Porque a cicatriz não fala para onde você está indo, ela fala de onde você está vindo. Isso significa que as feridas de ontem não foram suficientes para te matar. E quando Jesus saiu do sepulcro, ele não levou a roupa. A roupa ficou aonde? Ficou dentro do sepulcro. Por quê? Porque roupa de morto não cabe em quem está vivo. Por que ele deixou a roupa na sepultura? Porque tudo que é relacionado ao seu passado é para ficar sepultado. Por que ele não levou a roupa para fora? Porque para os níveis que Deus está te conduzindo, você vai ter que aprender a deixar algumas coisas. Deixa para trás. Essa roupa já não serve, deixa para trás. Essa mágoa já não serve, deixa para trás. Porque isso não faz parte do seu destino. Deixa para trás e sepulta isso. Vive uma vida viva. Glória a Deus. E é interessante que o Davi, quando está na caverna de Adulão, é o cara querido. Porque ali está os endividados, está os piores. Ali ele é o cara ovacionado, é o cara sensacional. Mas só que a estação dele muda. Agora ele sai da caverna. Agora já ficou metido. Agora já começa, poxa, Davi não é o mesmo. Porque o que eles queriam era o Davi de onde? Da caverna. Então tem pessoas que estão do seu lado que elas não suportam você avançar. Elas querem que você permaneça na caverna. Então por isso que Davi ele vai se tornar o rei de Judá, o rei de Israel. Então tem pessoas que não vão suportar mesmo. Não quer dizer que elas são ruins. Mas para cada estação, coloca uma coisa na sua cabeça. Deus está te preparando. Deus está te potencializando. Então não quer dizer que você precisa de odiar pessoas, não é isso. Mas tem pessoas que vai ter uma ferramenta certinha que cabe para você. Obrigado, viu, Márcio? Para matar Golias foi uma pedra, mas para cortar a cabeça foi uma espada. Então assim, tudo que está sendo colocado aqui, irmão, nós vamos estar encerrando. Porque o Jacques vai estar ali. Eu falei assim: Jacques, é necessário, que é um carinho. Nem que você saia daqui 1h da manhã. Porque nós sabemos de onde que Deus te tirou. E do que Deus tem feito na sua vida. Sobre a vida daquele, sobre a vida da sua casa. E nós queremos também chegar diante do Senhor e agradecer a Deus por este presente. Eu posso falar a última coisa aqui? É lógico. É com você. É porque não esqueço. É porque eu vim para falar isso. Jesus contou a parábola que 3 homens receberam talentos. Um recebeu 1 talento, o outro recebeu 2, o outro recebeu 5. E cada um recebeu segundo a sua capacidade. Eu não tenho que ter inveja do seu talento, porque a minha capacidade é de 1 e a sua capacidade é de 5. Quando eu entendo qual é o meu nível de capacidade, eu sou um homem resolvido. Por quê? Eu me frustro quando eu me comparo. Porque a comparação é a matemática de um frustrado. Quem compara não equipara. E aí engraçado, o que recebeu 5 trabalhou para mais 5. O que recebeu 2 trabalhou para mais 2. E o que recebeu 1 também. Isso é muito rico. Os 3 não têm o mesmo nome, não têm os mesmos tesouros, não têm os mesmos tesouros, mas eles têm algo em comum. Os 3 receberam a mesma ou... Cabe você fazer o que tem que fazer, mas todos receberam oportunidade. No fim da vida você não vai poder olhar para Deus e falar: Deus, eu não tive chance. Ele vai dizer: eu te dei uma oportunidade. O que tinha 5 não teve medo, trabalhou para mais 5. O que teve 2 não teve medo, trabalhou para mais 2. Mas o que teve 1 falou: o quê? Eu só tenho 1, rapaz. Se eu perder, eu não vou ficar sem nada. O que ele fez? Cavou um buraco, pegou o talento e enterrou o talento. Encerrando. Qual a diferença do medroso para o talentoso? É que o medroso enterra o medo, enterra o talento e expõe o medo. O talentoso enterra o medo e expõe o talento.
Ele cavou o buraco e enterrou o talento. Quanto mais profundo era aquele buraco, mais raso era aquele homem. Deus não te chamou para enterrar o talento. Ele te chamou para você enterrar o medo e usar o seu talento. O pastor falou aqui que quando você cresce, você começa a incomodar. Quando você cresce. Quando Isaac nasceu, o Abraão fez um banquete quando circuncidou Isaac. Foi uma festa tremenda. Mas quando Isaac cresceu, a Bíblia diz que Ismael contendeu com ele. Por quê? O problema não é quando você nasce. O problema é quando você cresce. Quando você nasce, você não incomoda ninguém. Mas é você crescer. Aí ó, tá metido. Aí ó, tá perna. As pessoas não estão prontas para o seu crescimento. Se você não quer ter inimigos, se você não quer ter problema, se você não quer sofrer perseguição, não cresça. Morra. Agora morra. Mas Paulo disse: eu plantei e Apolo regou, mas Deus deu crescimento. Então se você está crescendo, é sinal que Deus está com você. Gente, obrigado a vocês por terem vindo. E quero agradecer a todos vocês que têm incentivado, orado. Sou de Contagem. E assim, vou falar uma coisa aqui que é chocante. Eu acho que é uma das primeiras vezes que eu prego num evento assim, de um nível desse aqui em Contagem. Eu sou de casa. Jesus falou que o profeta não tem honra na sua pátria. E tá tudo bem. Só que ele não disse que a palavra não tem honra. O profeta pode não ter honra, mas a palavra tem que ter honra em qualquer lugar. Então não precisa me honrar, mas honra a palavra que está sendo liberada. Diante de tantos crescimentos aí, né? Hoje as pessoas têm visto a gente muito nas redes sociais. E eu recebo muitos testemunhos. Gente, eu recebo tantos testemunhos que vocês não têm noção. Mas o último, assim, o que mais me chocou, eu estava com aquele, a gente estava numa reunião de pastores e acabou, a gente foi para o almoço e uma pessoa me ligou 39 vezes. Eu falei, morreu alguém, vai? 39 vezes? Aí saí, liguei, a pessoa não retornou. Quando a gente entrou no carro, que a gente estava chegando no lugar do almoço, a pessoa me liga. Quando ele me liga, ele vira e fala assim: eu sou do Paraná, você não me conhece, tentei suicídio essa semana 3 vezes. Estou com o pulso cortado, eu estou com a roupa do hospital, que eu fugi, pulei o hospital, o muro do hospital e saí de lá. E aí agora, de manhã, eu ia suicidar, porque eu já tinha comprado chumbinho essa semana, eu tomei o chumbinho, nem com o chumbinho eu morri, pastor. E aí cheguei agora, eu fui colocar uma música do Michael Jackson, que eu gostava muito, que eu gosto muito. E aí eu coloquei a música que tocou no velório dele. Só que ele colocou assim, ó, Velório Jackson. E o meu nome é Jackson, igual ao do Michael Jackson. E eu prego uma mensagem chamada Velório sim e enterro não. Só que quando ele colocou, não saiu a mensagem, só saiu um corte de 40 segundos. Que Jesus se encontrou com o filho da viúva de Naim e ressuscitou o menino. E ele estava indo para o velório, indo para o sepultamento. Jesus ressuscita, você acha que ele ia continuar a caminhada? Claro que não, gente. Você está indo para o cemitério, o morto ressuscitado, você vai voltar, vai continuar? Você vai dar meia volta. Aí eu vou e aplico isso. Que quando Jesus encontrou com o filho da viúva de Naim, não continuou o caminho, deu meia volta. Se os coveiros estavam esperando para enterrar, deve estar esperando até hoje. Porque não tem como encontrar com a vida e continuar morto. Aí quando eu falei essa palavra, não tem como encontrar com a vida e continuar morto, ele foi e falou, eu não vou mais fazer isso. Me ligou, gente, a família recebeu ele de volta, os 3 filhos receberam ele de volta, o cara está na igreja e hoje está servindo a casa do Senhor. Então, meu obrigado a todos vocês. Próximo ano, né, se Deus permitir, janeiro, a gente tem um livro para lançar sobre Judas. Olha, aguarde, esse é demais. E continue orando por nós. Estou aqui agora servindo a Deus com o pastor. Nosso ciclo encerrou na antiga igreja que a gente estava. E a gente já está aqui com o pastor Ronaldo, com o pessoal da Recomeçar, ajudando vocês. Nós estamos aqui só para servir mesmo. E aí, estamos aí, para vocês precisarem, nós estamos aí. I love you, my friend. Rapaz, o Jackson tinha me entregado o livro. Aí uma irmã aqui da igreja mandou uma foto falando que ele tinha colocado o meu nome no livro. E eu aprendo muito com o Jackson. Muito, muito. Aprendo com cada pastor.
Ninguém chega a lugar nenhum sozinho. E desde o início eu falei, teve aquele dia eu, a Sam, a gente estava dentro do escritório falando desse livro. E quando aconteceu, me trouxe uma alegria tão grande. E eu acredito que é uma flecha. Eu acredito muito. O pastor me bateu muito, viu, gente? Porque eu não queria lançar. Mas o que me destravou mesmo, a chave que virou na minha cabeça foi a pastora Sam. Porque aquele falava assim, não, porque o Jacques está querendo colocar tudo que ele sabe num livro só. Aí a pastora Sam virou e falou assim, a gente estava lá na sua casa. Ela virou e falou assim, Jacques, você não tem que colocar tudo nesse livro. Coloque a boa parte aí, deixa as próximas partes para os próximos livros. Você pode montar uma série. Falei, uau. Aí ali me desbloqueou, eu falei, então vou lançar esse livro. E tá aí. Só que a Sam não falou desse jeitinho não, tá, irmão? A Sam foi bem agressiva com o Jacques. Só que o Jacques já conhece a Sam, então eu fiquei em paz. Eu falei, deixa. Mas ela foi bem agressiva com ele, falando. Thank you. Mas assim, é muito bom. E eu queria que a gente orasse por este livro. Aonde que tá os livros para vender? Tá aqui, isso. Aí o Jackson vai ficar aqui, vai colocar uma mesa, não é isso? Para o Jackson tá dando uma dedicatória para aqueles que comprarem um livro. Compra um, abençoa mais umas 5, 6 pessoas. Lança a semente em nome de Jesus. Amém? Estenda suas mãos para cá. Senhor, nós te agradecemos por essa noite. Te agradecemos, Pai, por essa semente. Semente para a vida. Pai, o Senhor tem usado a vida do Jackson, da sua casa. Ser com eles, que cada pessoa ao ler esse livro possa ser impactada com a tua glória, possa ser desbloqueada na mente e que possa viver o extraordinário, Pai. Em o nome de Jesus nós abençoamos, Senhor, este livro, que possa rodar pelas nações, pelo mundo, Pai, em o nome de Jesus. Amém? Pastor, obrigado, quero agradecer a minha equipe. Keila, levanta a mão, Keila. Deus abençoe. Cadê o Tiago? Tiago, obrigado. Kaique. Cadê a Thalita? Thalita, foi embora? Ah, tá. Thalita, Deus abençoe. Muito obrigado a vocês. Aos meus amigos aqui, ó. Gláucia, Pastor Roberto, que me conhece de muitos anos. Antes de eu pregar. Gente, contar um testemunho simples. Eu ia pregar nas igrejas, o povo me dava 50 reais, 10 reais de prata, de 1 centavo, de 5 centavos. Tá ali, ó, era oferta de 20 reais de moeda de 1. Eu ia para casa deles contar. Ficávamos até a meia-noite contando prata. Conta, ixi, deu 20 reais, ó, glória. Deus abençoe pastor Plínio. Fabiana Lemos, me ajudou demais. Minha irmãzona, amo você. Deus abençoe o Robson. A todos vocês, Jaque, ela que foi a menina que corrigiu o livro, a Jaque. Deus abençoe, muito obrigado. Amém. E o Jacques vai estar aqui em cima, é só você subir aqui, que ele vai estar...